Fala galera, hoje eu vim falar sobre podas no plantio de maracujá. E na verdade eu vim falar especificamente de duas podas que eu considero também muito importantes, se não as mais importantes, né? Muito se fala sobre aquela poda que a gente faz quando a planta chega no arame. Que a gente chega aqui, né? Quando a planta chega no arame, a gente corta ela. Galera, essas folhas estão assim por causa de que eu plantei perto de plantio velho, né? Sempre tem ataque de pragas, mas a gente está tratando e ele está desenvolvendo aqui com tranquilidade. Embora as folhas estejam assim, ele está subindo com tranquilidade. As podas que a gente sempre vê vídeos aí na internet são aquelas que quando a planta chega no arame, que a gente corta o olho, né? Aquela quando o ramo chegar aqui na estaca, que a gente também corta, né? E aquela quando a cortina desce e a gente corta aqui, né? Uma certa altura do chão, né? No caso, as três podas. Você vai encontrar vários vídeos aí na internet onde falam das três podas do maracujá. A primeira poda, a segunda, a terceira e tal, né? Mas hoje eu vou falar de outras podas que eu considero extremamente importante, como eu falei, se não as mais importantes, que é quais são essas podas, né? Aqui, ó, vendo essa planta? Isso aqui, ó. Eu já vi alguns plantios de alguns conhecidos onde eles deixam tudo isso aqui subir, fica um balseiro fica feio e atrasa a planta demais. E a primeira poda que eu vou falar é justamente essa daqui, né? O ideal é que não deixe nenhuma dessas brotações crescerem. A única parte que tem que crescer é o ramo principal, né? Ele é a única que tem que crescer, né? E se você deixar apenas ele vai crescer até mais rápido e com mais força. E, consequentemente, vai até produzir mais rápido também, né? E então, qual o certo a se fazer? Eu chego aqui, ó. Venho aqui e corto todos essas brotações que estão vindo aqui, né, ó. Hoje eu tô fazendo especificamente apenas esse serviço. E amarrando também alguns pés que ainda estão pelo chão. Ó. O único ramo que precisa crescer aqui é o principal. Você tem que tirar todas as brotações que estão vindo. Ó. Deixar apenas o principal. O único motivo pelo qual você não vai cortar algum ramo que está nascendo aqui é nesse tipo de ocasião aqui, ó. Essa planta ela apresenta um pequeno sintoma de doença, né? Aí o que acontece? Eu vou deixar esse pequeno brotação aqui, né? Para se por um acaso daqui para cima a planta adoecer, travar de alguma forma, eu corto aqui e esse ramo vai passar a ser o ramo principal. Essa na verdade já é a segunda poda que eu queria falar nesse vídeo, né? Mas vamos continuar aqui sobre apenas a poda das brotações que nascem, né? Fizemos aqui uma planta, vamos fazer mais uma só para mostrar mesmo. Aqui mais uma, né? Ó. Ao fazer essa poda simples aqui, a planta vai crescer com mais vigor e mais velocidade, porque todo o nutriente que a planta absorver vai apenas para o olho principal, né? É apenas para esse ramo principal. E a sua planta vai desenvolver com muita velocidade, com mais velocidade e mais vigor, né? Aí, ó, como eu falei, essas plantas apresentam vários sintomas de doenças, mas tudo aqui para trás foi tratado. Ó. Os olhos novos estão vindo mais saudáveis. A segunda poda que eu queria falar é justamente essa que eu exemplifiquei agora atrás. Quando a planta apresenta alguma doença algum sintoma de doença assim, eu deixo algum olhozinho vir, que é para eu, se por um acaso aqui se tornar, como é que eu posso dizer, daqui para cima se tornar inviável eu deixar o crescimento,
eu deixo apenas esse que está vindo aqui. E ele passa a ser o ramo principal. Inclusive tem um vídeo no canal onde eu falo exatamente sobre esse assunto. Onde eu recupero uma planta que está com o olho principal totalmente atrofiado e você vê ali que aquele ramo não vai desenvolver, né? Aí eu corto ele e deixo apenas um olhozinho que está saindo mais embaixo subir e ele cresce e se torna o principal e fica muito bonito. Inclusive vou deixar o link aí para vocês verem esse vídeo. É um vídeo muito importante também no canal, né? Eu vou procurar uma planta aqui onde eu vou cortar e mostrar para vocês. Galera, tá aqui, ó. Olha essa planta aqui, ó. Esse é o olho principal. Aqui claramente foi um ataque de praga, possivelmente trips, né? A gente já veio com os inseticidas aqui, né? É tanto que, olha, as outras brotações que estão vindo aqui, mais abaixo, estão saudáveis, né? Ó. O que eu vou fazer aqui, né? Eu prefiro, no nosso modo de cuidar das nossas plantas, eu prefiro chegar aqui e cortar daqui para cima, que é essa parte que tá feia, ó. Né, ó. Eu prefiro cortar daqui para cima e deixar com que uma dessas duas brotações aqui virem o ramo principal da planta, né? Eu vou podar todas essas outras brotações abaixo, né, ó. E deixar que apenas esses dois cresçam aqui. O que acontece agora? O que vai acontecer agora, né? Todo nutriente que a planta absorver aqui vai ser mandado apenas para essas duas brotações aqui. O que vai acontecer? A que desenvolver melhor é a que eu vou deixar. E a outra eu vou podar também, né? E é isso. Eu vou procurar mais uma planta aqui para dar mais um exemplo para vocês. Olha aqui, galera. Esse é um exemplo prático de que como eu disse anteriormente, para fazer e dar certo, ó. Essa planta, ela cresceu, ela apresentou uma doença no olho. Aí eu cortei, ó. Daqui até aqui, que até aqui era o ramo principal. Só que aí, como eu falei, ele apresentou uma doença. Cheguei aqui, cortei. Como é que eu posso dizer? Essa ponteira aqui, ela era apenas um broizinho que estava nascendo antes do olho principal. E essa daqui, ó, outro que estava nascendo mais abaixo. Eu cortei o principal, ó, e deixei esses dois bróis crescer. E deixei esses dois bróis crescerem. E tá aí, ó. Olha. Bem saudável, né, ó. Dá pra ver que estão bem saudáveis. O que vai acontecer? Eu vou deixar os dois crescerem ainda, esperar mais um pouco. E o que se desenvolver melhor, eu vou deixar e vou cortar o outro. E tá aqui um exemplo prático. E eu vou procurar mais exemplos aqui para o vídeo ficar bem demonstrativo, né? Mas tá aqui uma. Aqui mais um exemplo, ó. Aqui dá pra ver um balseirinho de maracujá, de planta de maracujá aqui, né, ó. Vou mostrar aqui embaixo. Ó. Focar aqui. Esse aqui, ó, era a parte principal da planta, ó. Ela apresentou a doença, né? Óbvio, galera. A gente trata com os fungicidas e bactericidas, né? E nutre a planta. Só que o que acontece? Aquela parte que está necrosada, ela não vai corrigir com o fungicida. Ela não vai corrigir, né? O que acontece? Eu prefiro eliminar essa parte, né? Que está ali necrosada. E deixar. No caso, ela só vai sarar mesmo quando tiver bem grosso. Só que isso vai demorar. E com isso, como a casca vai estar danificada, vai até atrapalhar de mandar nutrientes para os ramos principais da planta, né? Isso é biologia simples. Aí tá aqui, ó, tá crescendo três brotações. Eu vou deixar apenas duas, né? Para elas crescerem com mais vigor. Eu vou cortar aquela dali que tá apresentando uma pequena manchinha ali necrosada, né? E deixar as outras duas, porque elas vão crescer, né? E eu vou selecionar depois a que vai ficar melhor. Tá aqui, ó, vai ficar essas duas. E tá aí, olha como são saudáveis. E mais uma vez, né, a gente continua tratando. A gente não faz só apenas essa poda, né? A gente fica tratando com os fungicidas e bactericidas, né? E nutrindo a planta, mas aliado a isso a gente vai fazendo essas práticas. Aí você pensa assim, ah, mas vai atrasar o plantio.
A dica que eu dou, se você pensa isso, é trabalhe com outra cultura. Porque maracujá não é pra gente apressado, né? Quer pressa, vai plantar um pepino, uma abobrinha, sei lá. Maracujá é demorado mesmo, né? E mesmo fazendo isso, tá ali os plantios. Todos os meus plantios eu faço isso e tá aí. Pode até ser que demorem um pouco para desenvolver, mas pelo menos crescem com saúde, né? Que eu acredito que seja o principal. É a planta ter saúde para produzir bem, né? E produzir frutos de qualidade. E é isso, galera. Só fazendo um breve resumo aqui. As podas, né, que eu considero e que falei no vídeo são as podas dessas brotações que crescem entre as folhas, né, próximas folhas, deixando apenas o ramo principal. E a outra poda é cortando o ramo doente, né, e deixando que as brotações que estão vindo mais abaixo virem o ramo principal. E para finalizar, tá aqui mais um exemplo, ó. Mais um exemplo simples, né? Ó, tá aqui o ramo, aqui seria o ramo principal. Eu podei ele e ó, as brotações que eu deixei mais abaixo estão vindo bem saudáveis. E por que eles estão vindo bem saudáveis? Porque a gente está tratando com os, vou dizer assim, os remédios, né? Para tratar essas doenças que está dando aqui. Que à primeira vista a gente está considerando que seja mancha bacteriana, antracnose ou verrugose, né? A gente está tratando para os três, né? Que a gente ficar gastando forças tratando apenas uma, né? E acaba que não seja aquela doença, a gente acaba perdendo tempo. Aí prefere tratar logo todas as três. E tá aqui, ó. Olha como estão vindo bem saudáveis. E como eu já falei, eu vou deixar os dois crescerem e depois vou deixar apenas um, né? Porque eu vou ainda dar uma analisada aqui qual que vai ficar para ser o ramo principal. E galera, não tenha medo de podar o seu maracujá. Ele é uma planta que brota com muito, como é que eu posso dizer, solta brotações com muita facilidade. Ainda mais se você estiver com adubações em dias. E principalmente adubações nitrogenadas. Quando a gente aduba com algum adubo com boa quantidade de nitrogênio, é sempre notório o tanto de brotações que solta em seguida.